Capítulo 482, Então é você. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. A névoa negra permaneceu a rodear o ar acima do castelo. O esqueleto de ossos entrelaçados com ouro e prata olhou em direção ao óleo dos céus. O esboço da figura do líder de templo se destacava na névoa e, em suas órbitas oculares, chamas vermelhas cintilavam. E, indiferente e sem qualquer traço de medo, ele encarou o óleo dos céus. Em meio às nuvens, o óleo dos céus examinou friamente o líder de templo esqueleto por uma ou duas respirações de tempo, então uma voz ecoou: então é você. Então é você. Essa voz reverberou por toda a dimensão da energia mental, causando comoção na multidão abaixo. O que está acontecendo? Zhao Feng conhece o líder de templo esqueleto. Espere, este líder de templo é uma grande figura de várias centenas de anos atrás da seita demoníaca Lua Escarlate e Zhao Feng não tem nem 20 anos de idade. Tanto aliados quanto inimigos ficaram chocados e profundamente confusos. A anciã Bai, velho Sui e companhia finalmente suspiraram aliviados. Por outro lado, o líder de divisão Batie e o Lorde do Palácio e o Long, ambos ficaram cautelosos, o que diminuiu a pressão para com a Aliança Matador de Dragões. Neste momento, a anciã Bai sentiu uma forte pressão mental ao olhar o óleo dos céus. Poderia o poder da alma de Zhao Feng ser maior que o dela? A consciência de Zhao Feng estava nas nuvens, olhando a todos abaixo. Depois do avanço do óleo espiritual de Deus e da absorção completa da essência do espírito da madeira, minha alma e mente subiu para um novo nível. Zhao Feng tinha um sentimento diferente do que tinha antes. No passado, sempre que ele usava o óleo dos céus, sua energia se exauriria rapidamente, seguida de fraqueza, como se ele fosse entrar em colapso a qualquer momento. No entanto, desta vez, o óleo dos céus estava mais estável e sólida do que antes. Você me conhece? Poderia ser que... As chamas vermelhas nas órbitas do líder de templo esqueleto tremulavam, como se ele se lembrasse de algo. Isso mesmo, Zhao Feng e o líder de templo já se encontraram antes. Anos atrás, no templo antigo na floresta nuvem do céu, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng pegou a figura de um esqueleto recém-desperto e anormalmente fraco. Zhao Feng ainda lembrava vividamente da cena daquele dia. Em particular, principalmente da marca fantasma deixado nele pelo líder de templo, qual permaneceu por um longo tempo, que até o fez se sentir enojado. Mais tarde, para quebrar essa marca, Zhao Feng teve que pagar um grande preço entrando na terra proibida dos 100 túmulos, o que fez seu cultivo cair. GG. Interessante. Talvez este seja o destino. Depois de tanto tempo, você finalmente apareceu. O líder de templo esqueleto pareceu se lembrar, e uma intenção assassina pareceu se materializar em seus olhos enquanto dava um estranho sorriso. Shua. A figura do líder de templo de repente desapareceu, apenas sua pós-imagem foi capturada pela visão da multidão. Prisão espectral. O líder de templo disse. 4 bolas de fantasmagóricas chamas foram disparadas, cada uma com aproximadamente 3 metros de diâmetro, quais liberavam uma aterrorizante aura. Veng. Kiu. Essas 4 estranhas bolas de chama começaram a enviar pontiagudas e transparentes linhas que brilhavam com aura verdejante, criando uma prisão, capturando o óleo dos céus. Droga! Alguns do alto escalão da Aliança Matador de Dragões exclamaram. O líder de templo esqueleto parecia que já esperava pelo óleo dos céus e preparou algum truque estranho. No céu, as auras das 4 bolas de chamas fantasmagóricas começaram a subir rapidamente, cada um comparável ao Ranklord verdadeiro. Elas não estavam em um estado físico, mas sim espiritual. Em termos de ataques físicos, essas 4 bolas de chamas fantasmagóricas não eram tão fortes quanto cultivadores comuns do reino espiritual verdadeiro, mas elas se destacavam em ataques de energia mental.
Neste momento, as linhas transparentes das 4 bolas de chamas criaram uma gaiola, envolvendo o óleo dos céus. GGG. A prisão espectral é feita especificamente para combater formas espirituais, podendo causar muitos danos a elas. Por exemplo, se um fantasma fosse preso, era basicamente impossível conseguir escapar. O líder de templo esqueleto soltou um estranho sorriso. Chamas vermelho escuro se condensaram em seus olhos, e uma transparente aura de chama vermelha entrou na prisão espectral. Irei me certificar que você nunca mais poderá mais voltar. Uma voz rouca e profunda soou sobre o castelo. O óleo dos céus dentro da prisão estava imóvel. Dentro da prisão espectral, a transparente aura de chamas vermelhas enviadas pelo líder de templo, rapidamente perfurou o óleo dos céus. A linhagem ocular de Zhaofeng é realmente incrível. Infelizmente, este líder de templo é muito forte e especializado em técnicas de energia mental diabólica e, além disso, já foi um soberano em seu auge. De longe, Lin Tong assistia calmamente essa batalha, com algum olhar de lamentação. Embora ele estivesse sob o controle de Zhaofeng e admirasse seu poder de controle, Lin Tong teve que admitir que Zhaofeng havia encontrado um oponente à sua altura. Este líder de templo também obteve compreensão de alguma teoria do Dao da alma. A consciência de Zhaofeng estava no céu e sentiu um sentimento frio e desconfortável da prisão espectral. Em particular, da transparente aura de chamas vermelho escuro, qual continha uma aterrorizante força que penetra na alma. Sob esta situação, Zhaofeng não fez nenhum movimento, ele parecia estar desamparado. Boa, líder de templo. O Lorde do Palácio Yulong ficou muito feliz e aliviado. Os confrontos anteriores fizeram com que o Lorde do Palácio Yulong tivesse medo de Zhaofeng. Por isso que quando o óleo dos céus apareceu dessa vez, ele ficou aterrorizado. Zhaofeng, você é muito talentoso e um gênio incomparável. Mas, encontrar um líder de templo da seita demoníaca Lua Escarlate, considere-se azarado. O Lorde do Palácio Yulong e companhia sentiram-se aliviados. A cena atual fez todos da Aliança Dragão de Ferro se sentirem seguros e felizes. Desde que retornou para a área da nuvem, esse jovem era como um deus, forçando-os a uma situação terrível. E agora, esse pesadelo que era como uma sombra em seus corações que estava prestes a desaparecer. Júnior. Você acha que com apenas você e essa desprezível técnica secreta que pode cruzar o vazio, você pode interferir no esquema deste líder aqui? O que você tem a dizer antes de morrer? O líder de templo esqueleto perguntou presunçosamente. Ele havia bolado um esquema de como derrotar todo o alto escalão da Aliança Matador de Dragões, obviamente sem se esquecer de Zhaofeng. O líder de templo já havia percebido a marca do óleo de Deus no Lorde do Palácio Yulong, mas ele não a dissolveu. No entanto, o óleo dos céus tinha uma expressão de indiferença e uma pitada de sarcasmo. O líder de templo de repente percebeu que, o óleo dos céus não estava tentando interagir ou lutar para se livrar da prisão espectral. Corte penetrante do óleo azul. O óleo dos céus de repente disparou 2 raios de luz azul. No momento seguinte, chá. 2 grandes e translúcidas lâminas de vento azul, fizeram manobras rápidas passando pelo castelo. Próximo ao castelo, 2 figuras ficaram salpicadas de sangue. Plup. Plup. Essas 2 figuras foram cortadas ao meio e caíram em uma poça de seu próprio sangue. Como isso pode? O corpo do Lorde do Palácio Yulong foi cortado em 2, e o medo e relutância ainda estava presente em seu rosto. Enquanto do outro lado, o outro Lorde verdadeiro no estágio tardio, o ancião de manto cinza, tinha um olhar confuso. Ele nunca tinha visto a linhagem ocular de Zhaofeng e morreu sem saber como era. Essa mudança repentina fez com que muitas pessoas presentes respirassem friamente. Matar instantaneamente, ao mesmo tempo, 2 lordes verdadeiros no estágio tardio.
A linhagem ocular de Zhao Feng já atingiu esse nível. Lin Tong ficou atordoado, pálido. Sobre o castelo, o líder de templo tinha os olhos arregalados em espanto. Como assim? Como ele pode ignorar minha prisão espectral? Este olho não é algo espiritual normal. O olho dos céus matando dois grandes lordes verdadeiros chocou até o líder de templo esqueleto. Mas o que realmente o intrigou foi, que tipo de existência era o olho dos céus afinal? Era como se o olho dos céus estivesse ligado aos céus e à terra, e fosse apenas uma projeção da coisa real. A consciência real não estava presente. Chama ocular do vento e relâmpago. O enorme olho de repente mudou para uma cor azul celeste, e lançou uma translúcida chama feita de ventos e relâmpagos de cor azul. Bum! Uma das 4 bolas de chamas fantasmagórica queimou instantaneamente ao ser rasgado pela chama ocular, soltando um barulho estridente. Além disso, depois que destruiu uma das 4 bolas de chamas, uma parte dela que se concentrava no mundo material, caiu no castelo. Upeng! Em algum lugar nas profundezas do castelo, algo começou a queimar, fazendo com que a grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos que envolvia o castelo começasse a oscilar fracamente, fazendo-a se tornar instável. Merda! As chamas estão queimando o olho da matriz. O líder de templo esqueleto finalmente começou a entrar em pânico. Uma vez que a grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos fosse quebrada, ele enfrentaria os ataques combinados de vários milhares de elites da Aliança Matador de Dragões. E esta base da Lua Escarlate que estava operando há muitos anos também seria destruída. Depois de completar isso, o óleo dos céus começou a desvanecer e desaparecer do céu. O líder de divisão soltou um suspiro. Felizmente, a energia necessária para usar essa habilidade era alta e não podia ser usada continuamente. O líder de templo esqueleto então retornou ao castelo e começou a agitar uma série de bandeiras para consertar o olho da matriz. Esta é uma grande chance. Todos, usem sua força total e destruam a matriz. Os olhos do velho Su se iluminaram, então ele gritou. Sua compreensão da situação geral era muito clara, agora que a grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos estava instável, esta era a melhor chance de destruí-la. Além disso, Zhao Feng matou os 2 lordes verdadeiros do estágio tardio inimigo, mas não destruiu a triangular parede flamejante atrás deles. Então esta foi provavelmente a sua intenção também. Zhao Feng não ajudou a Aliança Matador de Dragões a se retirarem, mas reviveu sua moral ofensiva. Felizmente, 2 inimigos do estágio tardio do Rank Lord verdadeiro estavam mortos, apenas restando o líder de templo Batie para defender o castelo. Então seu exército de repente ganhou uma vantagem esmagadora. Matem todos. Invadam o castelo e destruam a matriz. A Anciã Bai, Kang Yui e outros do Dao da Espada desencadearam uma série de poderosos ataques. Jin. 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 O líder de divisão Batie acenou seu enorme machado de ferro, lutando para se defender, enquanto seus companheiros próximos, um a um, morreram tragicamente. Felizmente para a líder de divisão Batie, o líder de templo esqueleto lhe deu algum suporte enquanto consertava o olho da matriz. Caso contrário ele nem mesmo poderia durar 10 respirações de tempo. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, em um grande pássaro verde dourado. Chua! A consciência de Zhao Feng voltou ao seu corpo e ele soltou um leve suspiro. Líder de divisão Zhao, o que foi isso agora? Jie perguntou curiosamente. Há alguns momentos atrás, Zhao Feng entrou em um estado especial, com sua aura de energia mental se infiltrando ligeiramente no vazio, deixando os 2 assustados. O óleo dos céus de Zhao Feng só foi verdadeiramente usado nas ruínas do Sagrado Roxo, então Jiang Sanfeng e Jie não sabiam sobre ele. Um poderoso de nível líder de templo da seita demoníaca Lua Escarlate. E provavelmente era um soberano do reino núcleo da origem em seu auge. Eu irei até lá primeiro, pois é mais complicado do que eu pensava.
O que? Líder de templo da seita demoníaca Lua Escarlate. Soberano do reino núcleo da origem. Jiang Sanfeng e Jie imediatamente ficaram chocados, pareciam que não podiam suportar tal choque tão rapidamente. Bzzz. Antes de terminar de falar, uma pós-imagem foi deixada e um arco de relâmpago disparou pelo céu.